Agora sim. Então, vamos lá. Então, oficialmente, boa noite. Boa noite, André. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente, essa sua ternura de criança, essa sua simplicidade, inocência. Só vem contribuir com o nosso estudo. Obrigada, viu? Vamos agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, a espiritualidade amiga aqui presente, todos os nossos benfeitores que nos acompanham, que nos intuam e nos proporcionam um estudo de muita luz, de muitas bênçãos, não só para nós, encarnados aqui presentes, mas também para os irmãos desencarnados que aqui se encontram, que eles também possam ser beneficiados pelos estudos dessa noite. Pedimos por todos os nossos entes queridos. Ontem foi dia de finados, então levamos nosso pensamento a todos os nossos entes que não estão mais presencialmente conosco, mas se encontram em nossos corações. Que assim seja. E assim seja. Capítulo 18. 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutem a palavra do Mestre. Todos vocês que rejeitam a doutrina espírita e a têm como obra do demônio, abravam os ouvidos, pois já é tempo de compreender. Será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos, e eles serão reconhecidos por suas obras. Jesus falou, uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo. Compreendam bem essas palavras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abriga todos aqueles que deveriam se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos da esperança e da fé. O cristianismo, como vem fazendo há muitos séculos, continua pregando sempre as virtudes divinas, procurando distribuir seus frutos, mas são poucos aqueles que os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles procuram moldá-la segundo suas ideias e necessidades. Por isso, cortaram, diminuíram e mutilaram a árvore do cristianismo. Seus ramos já não produzem mais frutos. O viajante cansado, que sob sua sombra procura o fruto da esperança, que deveria lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenunciam o mau tempo. Em vão, ele pede para a árvore da vida que lhe dê o fruto da vida. As folhas caem secas a seus pés. A mão do homem mexeu tanto que ela secou. Abram seus ouvidos e seus corações, meus bens amados. Cultivem a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que plantou os convida a cuidar dela com amor, para vê-la dar, ainda com abundância, seus frutos divinos. Deixem a árvore da vida, tal como o Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra, portanto, não corte seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que pretende chegar ao término da jornada. Não amontoem seus frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Se muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é porque existem os monopolizadores do pão da vida, como existem os monopolizadores do pão material.
não estejam entre eles, pois a árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Procurem aqueles que estão famintos e os tragam para a sombra da árvore, dividindo com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastem-se daqueles que os chamam somente para mostrar o lado ruim das coisas e sigam aqueles que irão conduzi-los à sombra da árvore da vida. Jesus disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção os abençoe, que o Deus de luz os ilumine, que a árvore da vida lhe ofereça seus frutos com abundância. Creiam e orem. Que lindo, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Bah. É aquela história, né, Gê? É importante quando nós estamos dentro de... Aqui a gente fala de doutrina espírita porque é a doutrina que a gente está inserido e que a gente está praticando, né? Cultivando essa árvore da vida para que ela dê bons frutos. Mas se a gente abrir o leque para todas as religiões, certo? Todas as crenças, todos os dogmas, é importante que cada um dos seus fiéis, né, estejam fazendo a tua parte, abastecendo, porque eu sou um fruto dessa árvore, você é um fruto dessa árvore da vida, o André, as tuas filhas, enfim, todos nós somos frutos dessa árvore da vida. E como é que a gente pode fazer para que do nosso fruto a gente consiga plantar uma nova semente? Dentro de nós existe essa semente. Então é importante a gente cultivar, né, esses jardins da Boa Nova. E quando eu falo, né, em jardins da Boa Nova, é pegar esses preceitos básicos do cristianismo e aplicar eles na prática, botar eles na prática mesmo. Porque de nada adianta, né, ficar armazenando fruto, porque os frutos apodrecem. É a ordem natural da vida. Sim, e uma coisa muito importante também que ele fala aqui é de você espalhar esses frutos, né? Então, trazer aquelas pessoas para a sombra da verdade aqui. Então, é isso que na oração inicial até eu pedi, para que essa luz que está aqui se espalhando com esses ensinamentos, né, sejam os nossos frutos, que nós possamos saber distribuí-los, saber estender, né, esses frutos a quem necessita deles. Quem está Porque é necessitando o pão da vida que ele fala aqui, é como ele também falou para a mulher samaritana, que se ela bebesse da água do Pai, ela jamais teria sede novamente. Então, a nossa sede é de Deus, a nossa sede é dos ensinamentos de Deus, e cumprir esses ensinamentos. Então, a nossa fome é a mesma coisa, é a nossa fome da compreensão dos ensinamentos de Cristo, né? E a gente conseguir colocá-los em prática. Colocá-los em prática, porque muitos de nós, e muitas vezes nós sabemos como agir, como deveríamos agir, mas agimos de forma contrária. Como diz Paulo nas cartas, né? O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então, é uma constante vigilância que a gente precisa ter e uma constante luta contra as nossas más tendências, né? Contra as nossas mazelas internas. A gente só vai conseguir ter uma boa semente dentro de nós quanto frutos se nós conseguimos colocar em prática aquilo que a gente aprende nesses estudos que a gente faz, né? Poxa, se eu sou o pão da vida e eu tenho que partir para a ação, não ficar guardado para depois ou armazenar para mais adiante, né? Nós estamos aqui neste momento encarnados na Terra, então é o nosso momento em que nós temos que colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu ao longo da nossa existência
e continuar colocando isso em prática, né? Porque de nada adianta a gente pegar, se reunir aqui uma vez por semana à noite, para a gente fazer esse culto, fazer esse trabalho espiritual na gente mesmo, se amanhã, né, a gente esquecer tudo aquilo que a gente leu, né? A gente acaba se tornando aquela primeira frase que tu colocou, nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Então... eu só queria ler novamente esse pedaço que me marcou muito. Então, diga. Que o Senhor de bênção nos abençoe. Que o Deus de luz nos ilumine. E que a árvore da vida nos ofereça seus frutos com abundância. Assim, aí, olha, tá bem interessante mesmo, porque você, ó, é o imperativo da ação no Jesus no Lar hoje, tá? Capítulo 45, capítulo 45, e tem tudo a ver com a leitura que você fizeste agora. Tudo a ver. Posso iniciar? Por favor. Então, vamos lá. O imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Felipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, ao seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai Amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo o contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu e indagou: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, senhor, retargiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho das traças destruidoras? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece aos talentos sepultados? Perde-se por inútil, senhor. Logo após, assinalou com um olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruínas ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se dos enfermos, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora, através dos pensamentos, das palavras,
das obras e de nossas próprias vidas. O Todo Sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desde o alto à claridade do sol, cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é ouro o ministério da Boa Nova? Amar, servindo, é venerar ao Pai, acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Casou, né? Muito. Exatamente aqui ele falando sobre isso. Até a questão da luz, ele torna a falar, né? Uhum. Sejamos luz para extinguir as sombras da terra. Então, se a gente não nos colocarmos em serviço, né? Não servirmos e amarmos ao próximo, nós seremos como a árvore que não deu bons frutos. Exatamente. Nosso amor, nosso servir é o fruto que Deus espera de cada um de nós. É isso aí. A única coisa que ele espera da gente é que a gente ame e sirva. Isso. Segue a vida servindo e amando, amando e servindo, servindo e amando, amando e servindo. Mas a gente acaba esquecendo disso e a gente acaba não fazendo, por muitas vezes, né? Até no trato com a gente mesmo, com as pessoas que estão à nossa volta, né, Gê? Eu gosto muito de trazer como exemplo a minha convivência com o André, a minha convivência com as pessoas que eu tenho à minha volta, assim como você tem as pessoas à sua volta, os teus pais, as tuas filhas, né? Então, o quanto a gente está espalhando essa boa nova, o quanto a gente está amando e servindo a eles, o quanto a gente está servindo e amando-os, né? Indiscutivelmente, com todos os seus problemas, todas as suas dores. O amor e a caridade, né? A caridade, o amor e a caridade. É o que nos faz servir. Isso mesmo. Não sei se eu ponho a música ou se eu faço a leitura da oração de São Francisco. O que você acha? Quer fazer a oração de São Francisco, tá ótimo. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. É porque eu achei que casou muito com isso aqui. Me deu vontade de fazer. Então faça. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja. Que a espiritualidade amiga que nos acompanha todos os tempos possam também estar presente em nossos lares nesse momento, a fim de que aqui possam promover uma limpeza de todos os miasmas, formas de pensamento e vibrações deletérias que atraímos através dos nossos pensamentos e através das nossas palavras. Que toda essa treva e essa escuridão que porventura possa estar em nossos lares, nos cantos, atrás dos armários, enfim, escondidos da luz,
que possam também serem arrancados de nossos ambientes, para que assim, com um ambiente de profunda luz e purificado, todos aqueles irmãos que se encontram aqui conosco possam ser encaminhados a algum posto de socorro e lá receberem todo o auxílio e tudo aquilo que merecem e que precisam nesse momento. Aos caravaneiros do amor que se fazem presente em nossos lares, também possam fluidificar todas as águas que beberemos, a fim de que possamos resguardar e purificar todo o nosso corpo físico, o nosso perispírito e nossa alma, o nosso espírito imortal. Que a sua luz bendita, Pai, possa se fazer presente em nosso caminho durante toda a semana que está por vir, para que sejamos a sua luz e os bons frutos a qual podemos oferecer a todos aqueles irmãos e irmãs que se chegam a nós. Gratidão, Pai, por toda essa bênção que nos dá na noite de hoje e em todos os momentos em que recorremos a Ti, a fim de que amenize as nossas dores, mas também nos momentos em que glorificamos a Tua luz diante das nossas conquistas e realizações. Gratidão, Mestre, gratidão, Pai, gratidão a todos os espíritos que nos acompanham, nossos mentores, anjos, guardiões e todos aqueles que nos acompanham. Hoje, em especial, a minha oração vai para os meus entes queridos que estão na erraticidade. Meu pai, minha mãe, sobrinha, todos sejam abraçados. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Pai, agradecemos pela semana que está se iniciando. Pedimos a vossa proteção, a vossa benevolência, nos acompanhe, nos guie, nos oriente. Permita que a espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, possam estar conosco. Que assim seja. Que assim seja.